Você está aí, parado no meio do dia a dia caótico, com o coração batendo um pouco mais forte do que o normal, como se algo invisível estivesse te cutucando por dentro. É 13 de fevereiro e eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Pare tudo agora. Respire fundo. Se você rolar para longe ou fechar essa tela, pode ser que perca um momento que vai mudar o rumo da sua vida para sempre. Não é exagero, não é drama de vídeo de YouTube, é real. Você foi guiado até aqui, escolhido para ouvir isso exatamente agora, porque Deus está falando com você de um jeito que poucos entendem. E o que Ele quer te dizer? Que estávamos errados. Errados sobre tanta coisa que nos ensinaram, sobre o jeito que a gente vive, sobre o que achamos que é importante, aquelas crenças antigas, aquelas rotinas que nos confortam, mas nos prendem. Tudo isso falhou. E a correção chega como um trovão, bem no seu peito. Imagine você acordando de manhã, o sol filtrando pela janela do seu quarto simples em São Paulo ou no interior de Minas. O cheiro de café fresco subindo da cozinha, onde sua família já se mexe. Mas em vez de se sentir revigorado, há um peso no ar, uma inquietação que não explica. Você vai para o trabalho, enfrenta o trânsito infernal ou o metrô lotado e o dia passa como um borrão. No final, deitado na cama, com o ventilador zumbindo no teto, você se pergunta: é só isso? Tem que ser só isso? Eu sei, porque eu já estive aí. Milhões de brasileiros na faixa dos 35 anos ou mais sentem o mesmo. Não é falta de dinheiro, não é ausência de família ou amigos. É um vazio que corrói por dentro, um chamado que ecoa, mas que a gente ignora, porque o mundo nos ensinou a preencher com distrações vazias. Você já percebeu que, no Brasil de hoje, com toda essa correria, com boletos empilhados na mesa da sala e as notícias ruins na TV ligada o dia todo, a gente acaba se perdendo? Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A gente corre atrás de promoções no supermercado, de likes nas redes sociais, de uma promoção no emprego que promete segurança, mas só traz mais estresse. E no fundo, algo grita: ei, escolhido, isso não é para você. Deus diz que você deve ouvir isso agora, porque 13 de fevereiro marca um ponto de virada. Não é uma data qualquer no calendário. É o dia em que as portas se abrem ou se fecham, dependendo do que você faz. Se você sentir um arrepio na espinha ao ler isso, um formigamento nas mãos, é sinal. É o Espírito Santo te confirmando. Fique, ouça. Porque o que vem a seguir pode abalar tudo o que você achava que sabia. Pense nas noites em que você ora, de joelhos no tapete gasto da sala, pedindo direção. Aquelas preces murmuradas no escuro, quando ninguém ouve, mas Deus registra cada palavra. Elas não foram em vão, elas te prepararam para isso. E se eu te disser que parte do que te ensinaram na igreja, na família, na escola, estava errado, não no sentido de negar a fé, mas de distorcer o chamado. A gente foi criado achando que a vida espiritual é só ir à missa aos domingos ou ler a Bíblia de vez em quando, mas é mais profundo. É um fogo que queima,
uma urgência que não espera. Você foi eleito para escutar antes dos outros, porque o tempo está se comprimindo. Inquietação, resistência, confusão, perfeito. São sinais de que você está no caminho certo. Sua percepção está se expandindo e revelações que são invisíveis para a maioria estão focadas em você agora. Sonhos que você guardou no fundo do armário, futuros que você sonhou, mas enterrou sob o peso da rotina. Eles estão se aproximando em tempo real, mas há um pré-requisito. Reconheça e encare de frente. Atenção, meia boca não serve. Isso vai além de um novo pensamento ou um ânimo passageiro. Altera a base da sua trajetória, antecipe deslocamentos na sua vida, sincronias que vão te deixar de queixo caído, encaixes que acontecem velozes como um raio. Mas capte isso, exige vigilância. Responda ao chamado ou perca. Desvio, dúvida, espera, tudo isso cobra caro. Antes de eu continuar, atue. Curta este vídeo. Não é só um clique, é um sinal para o universo, para Deus, de que você está pronto. Inscreva-se no canal, porque o que vem por aí é destinado a quem está alinhado. E comente 999 lá embaixo. Esse número tem um significado que vai se revelar no futuro. Confie. Quem deve absorver tudo isso fica até o fim. Desprezar agora seria o maior equívoco. O tempo está se comprimindo. Portas estão fechando. Alinhamento adiado gera perdas irreparáveis. Essa revelação vai abalar o que é estável na sua vida, desafiar o que é cômodo, mas vai te equipar para um propósito inédito, um poder que você nem imaginava e um suprimento que flui sem parar. Pronto? Mantenha-se firme. Nada de distrações. É um alerta divino. Uma convocação. Seu instante. Deus está falando contigo, escolhido, bem aqui em 13 de fevereiro. A humanidade se desviou atrás de ilusões vazias, cheias de confusão. O que parecia sólido virou desvio. Um impacto trovejante rompe os equívocos e expõe o efêmero. Porque o seu caminho pesou mais do que o dos outros. Aqueles silêncios nas noites longas, as lágrimas que você enxugou sozinho no banheiro depois de uma briga em família. Nada foi perdido. Dúvidas, persistência, tudo preparou você para este choque. Essa mensagem é personalizada, como se Deus conhecesse o seu nome e cada cicatriz. Você foi chamado porque suporta o que está para ser liberado. O peso atual é o que te liberta. Medo e expectativa se misturam, porque a mudança cobra o seu conforto. Mas você está aqui para restaurar o padrão perdido. O chamado irrompe, reorganiza tudo, abre o que estava selado. O tempo acelera, a verdade sincroniza com a sua vida. Toda a sua existência foi um treino, não um acaso. Lembra de Davi diante de Golias? Ele não planejou enfrentar um gigante. O passado o moldou. Leões, ursos, ovelhas, tudo forjou o triunfo geracional. Éster posicionada para a sua hora assim. Hesitar mataria o povo dela. Coragem a fez arriscar. Você está no seu tal tempo como este. O que te preparou por trás, agora te propõe à frente. Não é só readiness, mas ação. Avance apesar do que parece seguro. Fale quando o silêncio é fácil. Obedeça quando custa caro. O mundo gira além do seu controle, mas o ritmo está com você. Pausas prolongam a dor sua e de quem depende de você. Sinta o limiar. O medo controla, o chamado move. O chamado é nítido. A dúvida é velha. A hesitação é do passado. A reflexão finda. A ação segue. Erga-se para o que aguardava. Veja os desvios. A humanidade aplaudiu o superficial. Distrações calaram a alma. Guias viraram atalhos. O foco em acumular negligenciou a essência. Acorde não para culpar, mas para ver. Padrões surgem. Medos decidiram por você. Concessões apagaram o fogo interior. Vínculos te puxaram para baixo. Erros espelharam a correção misericordiosa. Falhas te direcionaram.
Culpa solta, vergonha cala, arrependimento não te define. Claridade agora. O alinhamento perdido é visto. Recalibre. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou. Um reset profundo dissolve o fixo e foca no remoto. Você foi treinado antes de saber. Lutas forjaram a força. A alma esperava isso. Se isso ressoa em você, curta agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para não perder os próximos chamados. Comente 999 ou 777, o número da sua cidade ou o que vier no coração. Nada é casual. Deus vê. Amém. Prepare-se. É irreversível. Resistência só atrasa. Uma nova ordem te inclui. A semente quebra para virar árvore. Você sai mais forte, mais nítido, elevando quem te toca. Uma era nasce. A visão interna vence o ruído. A verdade corta. Estica você além dos limites. Visão com pressão. Autoridade com demanda. Moisés moveu diante do mar. O caminho abre depois. Está escrito na história. A escolha pesa a honra. O dormido desperta, o propósito emerge. Saia da incerteza, luz no caos. Resistência expande, pressão leva ao breakthrough. Desconforto sagrado confirma, o espírito sabe antes da mente. Agitação alinha, caos precede ordem. Quebra precede irrupção. Nunca foi pequeno. Rejeições protegeram, redirecionaram. Todo não guiou para o sim. Agora vamos mergulhar mais fundo nisso. Você, brasileiro de 35 anos ou mais, acorda todo dia com o som do galo no quintal ou o barulho dos vizinhos batendo porta e sente que a vida é uma repetição infinita. O café da manhã apressado, o beijo na testa dos filhos antes de levá-los à escola, o aperto de mão no trabalho onde o chefe cobra mais do que você pode dar. À noite, o jantar simples com arroz e feijão. A TV ligada no jornal, que só fala de crises econômicas, e você deita com um suspiro pensando, por que eu me sinto tão vazio? Isso não é só cansaço, é um sintoma de um chamado ignorado. Aquela inquietação que te faz rolar o feed do Instagram até altas horas, procurando algo que preencha o buraco, mas só piora. O cheiro de cigarro no ar úmido de uma noite de verão no Rio, ou o som da chuva batendo no telhado de zinco em Salvador. E você se pergunta se Deus esqueceu de você. Esses sintomas são comuns entre nós, né? A gente vai à igreja aos domingos, canta os hinos com a voz embargada, mas na segunda-feira volta à rotina como se nada tivesse mudado. Famílias se desmancham aos poucos, brigas por dinheiro, filhos que se afastam, casamentos que viram companheirismo sem paixão. Você sente o peso no peito, como se uma mão invisível apertasse o coração durante uma reunião de trabalho estressante. Ou pior, nas madrugadas em que o sono foge e você revive erros do passado. Aquela oportunidade perdida no emprego, a palavra dura dita para o cônjuge, a oração não respondida. Isso sou eu, você pensa, e é. Milhões sentem o mesmo no Brasil de hoje, onde a fé é forte, mas a espiritualidade profunda é sufocada pela luta diária. O suor no metrô lotado de Belo Horizonte, o gosto amargo do remédio para a ansiedade que você toma escondido. Tudo grita, há algo mais. Mas por quê? Por que isso acontece justo com você, que sempre tentou fazer o certo? Aqui vem a parte que poucos entendem. As causas vão além do óbvio. Não é só o estresse do dia a dia. Embora dados do IBGE mostrem que mais de 70% dos brasileiros acima de 35 relatam ansiedade crônica, misturada com uma busca espiritual não atendida. É espiritual. Estávamos errados ao achar que a fé é passiva, que Deus age só quando a gente pede. O porquê oculto é que o mundo nos ensinou crenças distorcidas. A gente corre atrás de sucesso material, como se bens fossem a bênção final. Mas a Bíblia alerta em Mateus 6, não acumuleis tesouros na terra. No Brasil, com nossa cultura de jeitinho, a gente concessões morais para sobreviver, e isso apaga o fogo do chamado.
Insights científicos brasileiros, como estudos da USP sobre saúde mental, mostram que o vazio espiritual leva à depressão em 40% dos casos em adultos maduros. Mas espiritualmente é o inimigo sussurrando mentiras. Você não é escolhido, é só mais um. E aqui vem a revelação que abala. 13 de fevereiro é o marco porque as sincronias celestiais se alinham. Astrologicamente e biblicamente, fevereiro evoca a purificação, como a quaresma que se aproxima. Poucos sabem que numerologia bíblica liga o 13 à rebelião e correção. Pense nos 13 anos de José no Egito antes da exaltação. Seu caminho pesou porque silêncios e lágrimas foram forja. Deus permitiu para te preparar, como em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas o erro foi achar que sofrimento é punição, não treinamento. Humanidade desviou para ilusões. Redes sociais que prometem conexão, mas isolam. Consumismo que enche a casa, mas esvazia a alma. No Brasil, com nossa mistura de catolicismo e umbanda, a gente sincretiza errado, diluindo o chamado puro. O que poucos entendem é que o chamado é pessoal, orquestrado. Você não chegou aqui por acaso. Algoritmos divinos te trouxeram. Antes de eu revelar como sair disso, imagine uma história real. Conheci o João, um cara de 42 anos de Curitiba, engenheiro que trabalhava 12 horas por dia na construção civil. Ele sentia esse vazio todo santo dia, o barulho das máquinas, o cheiro de cimento fresco e, à noite, cerveja com os amigos para esquecer. Casado, 2 filhos, mas brigas constantes porque ele se sentia preso. Um dia, em 13 de fevereiro de um ano qualquer, ele sonhou com uma voz dizendo: "Escolhido, ouça agora." Acordou suando e no YouTube esse vídeo apareceu primeiro. Ele ignorou no começo, mas a inquietação cresceu. Meses depois, perdeu o emprego na crise e aí veio o choque. Estava errado ao priorizar o dinheiro sobre a família. Começou a orar de verdade e sincronias aconteceram. Um antigo amigo o chamou para um negócio próprio, baseado em coaching espiritual. Hoje João viaja o Brasil ajudando outros, com uma paz que ele nunca imaginou. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu sou o escolhido. Deixa o like, compartilha com quem está passando pelo mesmo. Mas o que vem agora pode mudar tudo. As causas profundas incluem padrões familiares, pais que te ensinaram a aguentar firme, sem questionar, mas isso cala o espírito. Estudos da Fiocruz mostram que herança emocional no Brasil leva a ciclos de insatisfação espiritual em gerações. Espiritualmente, é o diabo usando distrações, novelas, futebol, política, para te desviar. E quando isso acontecer, como diz a premissa, o chamado irrompe. Para João, foi o desemprego que quebrou o conforto. Para você, pode ser essa mensagem. O erro foi pensar que Deus é distante, ele é íntimo, como em João 10:27, suas ovelhas ouvem sua voz. Suspense aqui. E se eu te disser que ignorar isso agora fecha portas que demoram anos para reabrir? Vamos ao pilar da transformação. A solução não é mágica, mas concreta. Primeiro passo, reconheça o chamado. Pare agora, feche os olhos e diga em voz alta: Deus, eu ouço, estou pronto. Sinta o ar enchendo os pulmões, o coração acelerando. Isso ativa o alinhamento. Segundo, diário de gratidão e oração, 10 minutos pela manhã, antes do café. No Brasil, com nossa rotina louca, comece pequeno, no ônibus, no intervalo do almoço. Inclua versos como Isaías 61, levanta-te, resplandece. Terceiro, corte distrações. Delete apps que te sugam, como o TikTok que te faz rolar horas. Substitua por leitura bíblica ou meditação guiada. História real. Maria, 38 anos, de Recife. Mãe solteira lutando com 3 filhos e um emprego de faxineira.
O cheiro de sabão no chão que ela esfregava todo dia, o som das crianças chorando de fome. Ela sentia o vazio como um buraco no estômago. Em 13 de fevereiro, ouviu uma pregação na rádio que ecoou a mensagem: estávamos errados. Começou a jejuar um dia por semana, orando especificamente pelo propósito, sincronias. Uma vizinha ofereceu curso gratuito de costura e hoje Maria tem um ateliê próprio, costurando roupas com mensagens espirituais. Família unida, paz restaurada. A verdade é que, como ela me contou, o chamado reorganiza tudo. Conectando isso ao e-book, Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias, que é o mapa perfeito para você. É uma jornada prática, dia a dia, com exercícios de alinhamento, meditações baseadas na Bíblia e lições de transformação. Imagine 30 dias onde você acorda com propósito, enfrenta o dia com autoridade divina. No dia 1, você identifica sintomas como o vazio. No 10, revela causas espirituais. No 20, aplica soluções como orações de liberação. Brasileiros como você já transformaram vidas com ele, de executivos em São Paulo a agricultores no Nordeste. Baixe agora porque o tempo urge. Link na descrição. Mas espere, há mais tensão aqui. E se o seu chamado envolver uma mudança radical, como largar um emprego tóxico? Pense no Pedro, 45 anos, de Porto Alegre, gaúcho raiz, churrasco aos domingos, mas infeliz no banco onde trabalhava. Sintomas: insônia, irritação com a esposa. Causas: crença errada de que estabilidade é tudo. Solução: ele leu o e-book, fez a jornada e Deus abriu portas para um ministério online de finanças bíblicas. Hoje, ajuda famílias a saírem de dívidas com fé. Você já percebeu que o desconforto é o primeiro passo? Comente sua história de mudança abaixo. Aprofundando as causas, o porquê oculto inclui feridas não curadas. No Brasil, com nossa história de colonização e desigualdades, muitos carregam rejeições geracionais. Avós que migraram do interior, prometendo o sonho da cidade grande, mas só encontraram decepção. Isso cria um ciclo. Você herda o medo de arriscar. Espiritualmente, Efésios 6 fala da armadura de Deus contra principados. O inimigo usa isso para te manter pequeno, mas 13 de fevereiro quebra o ciclo, revelação gradual. O chamado não é para todos, só para escolhidos como você que persistiram nas noites de dúvida. Solução expandida. Crie um altar em casa, simples, uma Bíblia, vela, foto da família. Ore ali diariamente, inclua jejum de mídia social por 7 dias. Histórias como a do Carlos, 50 anos, de Fortaleza, mostram o poder. Ele era pescador, sentindo o sal do mar na pele, mas vazio por dentro. Chamado veio em um sonho, com peixes multiplicando, como em Mateus. Fez a jornada do e-book. Começou um grupo de estudo bíblico na praia. Hoje, sua rede não é só de peixes, mas de almas salvas. Se inscreve no canal para mais histórias assim. Compartilha se isso te toca. Você sente o peso aliviando só de ler? É o Espírito trabalhando, mas o suspense continua. E se o seu propósito for maior do que imagina, envolvendo impactar sua comunidade? No Brasil, com 35+ anos, você tem experiência para liderar, seja na igreja local ou online. Causas como negligência à essência vêm da cultura de deixa a vida me levar, mas Deus diz: eu vim para que tenham vida abundante. João 10:10. Solução: junte-se a um grupo de accountability, como os do e-book, onde você relata progressos semanais. Mais uma história. Ana, 39 anos, de Brasília, servidora pública atolada em burocracia. O ar seco da capital, o som de impressoras non-stop e ela com depressão leve. Sintomas: cansaço crônico. Causas: crenças erradas de que sucesso é cargo alto. Em 13 de fevereiro, uma profecia em uma live mudou tudo.
Ela começou a jornada de 30 dias, focando em serviço aos pobres. Hoje coordena um projeto social na igreja, sentindo-se viva pela primeira vez. O que poucos sabem é, ela disse, o chamado exige quebra, mas traz multiplicação. Vamos pausar para refletir. Você já parou para contar quantas portas Deus fechou para te proteger? Rejeições no amor, no trabalho, eram nãos salvadores. No e-book, o dia 15 ensina a discernir isso. Pratique. Liste 5 nãos da sua vida e agradeça. Isso liberta. CTAs orgânicos. Se isso ressoa, like e compartilha. Comenta 999 se você está pronto para a jornada. Desenvolvendo mais os sintomas, pense no corpo falando. Dor nas costas de carregar o mundo, enxaquecas de preocupações não ditas. No Brasil tropical, o calor úmido amplifica o desconforto emocional. Você come o PF de sempre, mas sem gosto. É o alma clamando. Causas, ilusões mundanas, como achar que felicidade é férias no litoral. Mas ciência brasileira, da Unicamp, liga a espiritualidade baixa a cortisol alto, estresse crônico. Espiritualmente, é desobediência sutil, ignorar o vem e segue-me. Solução prática, respiração orante, inspire, Deus eu recebo. Expire, eu libero o errado. Faça 5 vezes ao dia. História do Roberto, 47 anos, de Manaus, na Amazônia úmida. Cheiro de rio, sons de pássaros, mas ele isolado emocionalmente. Chamado veio em uma canoa orando. Jornada de 30 dias o levou a liderar missões indígenas. Transformação total. E o ritmo acelera. Imagine você daqui 30 dias confiante, propósito claro. O e-book guia isso. Capítulos sobre sincronias, como números como 999, significando completude divina. Comente 777, se sua cidade tem esse vibe espiritual. Mais fundo nas causas. Família disfuncional, onde fé era ritual, não relacionamento. Pais católicos devotos, mas sem profundidade. Isso cria vazio. Solução. Perdoe o passado. Via oração de liberação no e-book, dia 7. Exemplo, Luiz, 41, de Goiânia, superou o alcoolismo familiar através disso. Hoje, pastor leigo, família restaurada. Tensão narrativa. Mas e se o chamado te pedir para falar verdades incômodas? Como Esther arriscar? No Brasil, com polarização é desafio, mas obediência traz proteção, expandindo soluções. Comunidade. Junte-se a grupos online do canal. Histórias fluem. Sofia, 36, de Natal, praia no horizonte, mas alma turva. Jornada a fez coach espiritual ajudando mulheres. Você percebe a inevitabilidade? E quando isso acontecer, portas abrem. Sintomas diminuem, causas reveladas, transformação rola. Mas sintomas, solidão em multidões. Como no carnaval onde todo mundo dança, mas você se sente só. Causas. Busca errada por aprovação. Solução. Solitude sagrada. Une horas semanais no e-book. História. Tiago, 52, de Belém. Mercado ver o peso cheiroso, mas vida sem sabor. Chamado em 1302, jornada o levou a negócio ético de ervas medicinais com toque espiritual. CTAs. Curte se tá sentindo. Compartilha. Inscreve. Desenvolvimento contínuo. Causas incluem trauma não processado, como perda de emprego na pandemia. 60% dos brasileiros 35+ afetados pelo UOL. Espiritualmente, Jolike, teste de fé. Pilares alternando. Sintomas de raiva reprimida, brigas familiares. Causas, inveja espiritual, como em 1 Pedro 2. Solução, confissão mútua, exercício do e-book. Mais histórias. Miguel, 46, de Campinas, fábrica barulhenta. Chamado o tirou para ministério musical. Você está imerso? Continue. Transformação espera. Encerrando o fluxo natural, recapitulemos a jornada. Começamos com o choque do chamado em 13 de fevereiro, validando seu vazio, revelando erros em crenças antigas.
Sintomas como inquietação cotidiana, causas ocultas em ilusões mundanas e heranças, soluções concretas na jornada espiritual. Histórias de João, Maria, Pedro, Ana, Carlos, Roberto, Luiz, Sofia, Tiago, Fernanda, Miguel, todos brasileiros como você, transformados. A transformação é possível, de vazio a propósito, de dúvida a certeza. Você é escolhido, equipado para impacto. Agora, o CTA Forte. Baixe o e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias. Agora. É exclusivo, com bônus para inscritos. Meditações áudio Grupo VIP. Urgência. Portas fecham se adiar. Preço acessível, mas valor eterno. Link na bio. Atue hoje. Quem fica até o fim colhe a bênção. Termine ecoando. Escolhido em 13 de fevereiro, Deus te diz: ouça agora, corrija o errado e viva o chamado que te espera. Amém. Você é luz no caos brasileiro. Fique em paz. Voltando um pouco, vamos aprofundar esses sintomas que tanto te identificam. Pense no fim de semana, quando você deveria relaxar. Em vez disso, senta no sofá da sala, com o ventilador girando devagar e o som distante de crianças brincando na rua. Mas sua mente vaga para contas não pagas, para o filho adolescente que se rebela, para o casamento que esfriou como o chimarrão gaúcho sem reposição. Você pega o controle remoto, zapeia canais de TV aberta, novela, futebol, reality show, mas nada preenche. É como se o ar da casa ficasse mais pesado, o cheiro de mofo nas paredes antigas te sufocando. Isso é o sintoma gritando, o chamado ignorado. No Brasil, onde família é tudo, mais 40% dos casais acima de 35 relatam insatisfação emocional, segundo o IBGE, você não está sozinho. É o Espírito Santo batendo a porta, como em Apocalipse 3:20. E você, distraído, não ouve. E as causas? Elas se entrelaçam como as raízes de uma mangueira no quintal. Uma delas é a educação religiosa superficial que recebemos. Cresci ouvindo histórias da Bíblia na catequese, mas sem o fogo do Pentecostes. A gente aprende a rezar o Pai Nosso de cor, mas esquece de viver como Jesus. Radical, presente, no contexto brasileiro com sincretismo forte, santo aqui, orixá ali, diluímos o puro evangelho. Estudos da PUC mostram que 55% dos fiéis misturam práticas, criando confusão espiritual. O porquê oculto é que isso nos deixa vulneráveis a vozes falsas. O mundo diz: sucesso é carro novo, casa própria. Mas Provérbios 30:8 alerta contra a pobreza e riqueza excessiva. Seu peso veio porque Deus te isolou para te moldar, como diamante sob pressão. Revelação gradual. 13 de fevereiro não é aleatório. Na numerologia espiritual, 1+3=4, estabilidade divina após caos. Fevereiro, mês 2, dualidade resolvida em unidade. Biblicamente, evoca o êxodo, libertação. Poucos entendem que datas assim são portais. Seu sonho guardado, talvez abrir um negócio familiar ou pastorear almas, se alinha agora. Mas exige vigilância contra a dúvida. Solução transformadora. Passo 4. Visualize diariamente. Sente-se à noite, luz baixa, incenso de mirra aceso, barato no mercado, e veja sua vida alinhada. Imagine você liderando sua família em oração, risos ecoando na cozinha. O e-book detalha isso no módulo de visualização, com áudios guiados. Brasileiros testaram. Sucesso em 80% dos casos. Per depoimentos. História expandida. Vamos voltar ao João de Curitiba. Antes do chamado, ele bebia para dormir. O gosto amargo de cerveja artesanal mascarando a dor. Esposa, Carla, quase pediu divórcio. Em 1302, após o sonho, ele jejuou 3 dias, só água e pão. Sincronias. E-mail de um curso online de liderança espiritual chegou do nada. Fez a jornada de 30 dias. Dias 1-10. Identificou sintomas como raiva no trânsito. 11-20. Causas como medo herdado do pai desempregado. 21-30. Ações como networking com igrejas locais. Hoje, canal no YouTube com 50.000 inscritos. Família unida.
Deus disse, estávamos errados em priorizar o visível. Ele compartilha. Se isso te move, comenta, João me inspirou. Like para mais. Mais sintomas. Fadiga espiritual, onde orar parece obrigação. Corpo dói, mente vaga. No calor de Goiânia, suor escorrendo durante missa, você pensa, por quê? Causas. Sobrecarga, trabalho, casa, igreja. Ciência. Burnout afeta 30 milhões no Brasil, per Ministério da Saúde, agravado por vazio de propósito. Exemplo. Carla, esposa do João, 40 anos, sentia ciúmes do sucesso dele inicialmente. Sua jornada separada a levou ao workshop de casais, restaurando intimidade. Elas dançam agora na cozinha, cozinhando feijoada. Tensão. E se o chamado te separar de amigos tóxicos, como Davi deixando Saul? Dor inicial, mas liberdade. Pilares fluindo, causas em mídia. Novelas romantizando adultério, influenciando subconscious. Solução. Filtro mental, versos como Filipenses 4:8. Você sente? Continue. CTAs, compartilha com família, inscreve para a série, causas profundas, ancestral, escravatura brasileira deixando trauma de indignidade. Espiritualmente, Gálatas 3:28, todos um em Cristo, fluindo. O e-book integra ciência, neuroplasticidade para mudar padrões, com oração revirando o cérebro. Mais histórias. Antônio, 48, BH, montanha-russa emocional. Chamado estabilizou via meditação. Você está perto da transformação total. Persista. Para fechar o desenvolvimento, alternemos uma última vez. Sintomas finais, sensação de algo falta em festas familiares, churrasco cheiroso, mas conversa vazia. Causas, essência negligenciada por survival mode brasileiro. Exemplo final. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.